Olá, bem-vindos a mais um podcast 15 minutos da Gazeta do Povo. Eu sou a Bruna Covatti, jornalista da Gazeta do Povo, e apresento para vocês o episódio de hoje que vai falar sobre Europa com comentários do Frederico Junkert, que já está do meu lado. Oi, Fred, bem-vindo. Olá, Bruna, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Antes da gente começar, eu quero lembrar vocês de casa, a gente já está no finalzinho de janeiro, mas ainda está valendo a nossa promoção da virada. O que é isso? Com apenas R$1 você se torna assinante da Gazeta do Povo por 6 meses, então aproveita, escaneie o QR Code que está aqui na tela com a câmera do seu celular e faça parte desse time de pessoas que apoiam o nosso jornalismo, podcasts como esse e outros programas também, e traz muito conteúdo bom, sem amarras. Sem você, a gente não conseguiria fazer isso. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre a Europa, mais especificamente sobre Portugal. Nesse final de semana teve eleições presidenciáveis em Portugal e pela primeira vez em 40 anos, a eleição foi para o segundo turno, é um momento diferente. Fred, o que é esse momento de Portugal? É uma espécie de um terremoto político que aconteceu em Portugal, Bruna, com a chegada do Chega, o partido da direita, em 2019. É interessante até traçar um histórico em relação à história dos partidos políticos em Portugal e o que significa essa chegada do candidato André Ventura no segundo turno da eleição presidencial portuguesa. Desde a redemocratização de Portugal, com a Revolução dos Cravos, lá em 1974, e as eleições desde 1976, você tinha a preponderância de dois partidos políticos em Portugal, o Partido Socialista e o Partido Social Democrático, o PS e o PSD. Para fins até de um paralelo com a realidade brasileira, seria aquele momento da história política do Brasil em que principalmente o PT e o PSDB se alternavam ali na presidência da República, Fernando Henrique, Lula e assim na sequência. Em 2019, você tem essa hecatombe política em Portugal, com o surgimento do partido fundado pelo André Ventura. André Ventura, que pertencia ao PSD, ele havia sido inclusive candidato nas eleições municipais pelo PSD em 2017, no município de Loures. Em 2019, então, ele resolve fundar o Chega. Ele participa das eleições legislativas já naquele ano e a bancada do Chega elege ali um único deputado, ele próprio, André Ventura. Mas, ao longo do tempo, desde 1919, você vê que o Chega foi crescendo na sua votação, até que ele chegou nessa última eleição legislativa do país como segunda maior força política partidária, com 60 deputados na Assembleia da República Portuguesa, Assembleia da República Portuguesa que tem 230 cadeiras. Ele já havia também participado das eleições presidenciais, das últimas, em 2021. Ele concorreu e ficou ali em terceiro lugar, e agora ele surpreendeu então com a chegada no segundo turno. Nessas eleições eram 11 os candidatos, e para você ser candidato em Portugal a presidente, é possível as candidaturas avulsas. Você só precisa reunir ali, ele precisa ser, para ser elegível, ter mais do que 35 anos, como acontece no Brasil, para concorrer a presidente da República, e além disso, você precisa reunir ali 7.500 assinaturas para viabilizar a sua candidatura. Desses 11 candidatos, 5 eram os que estavam de fato ali concorrendo com mais viabilidade eleitoral. O que ficou em primeiro lugar foi o Antônio José Seguro, com 31% dos votos. Ele que, filiado histórico do Partido Socialista, chegou a ser ministro de Estado em Portugal, muito próximo inclusive do António Guterres, que é o atual secretário-geral da ONU, que foi primeiro-ministro de Portugal no início dos anos 2000. E ele acabou perdendo uma disputa no Partido Socialista em 2014 por António Costa, que depois acabou por se tornar o primeiro-ministro português e caiu há 2 anos envolvido ali no escândalo de tráfico de influência e corrupção. Quando ele cai e perde a Secretaria-Geral do Partido Socialista em 2014, ele meio que se afasta da política e resolve então concorrer agora a presidente da República. É ligado historicamente, como eu disse, ao Partido Socialista e a imagem pública de uma figura moderada. E, inclusive, ele acabou aí nossa votação alcançando votos ali de um arco amplo de eleitores que transcendem, inclusive, a própria esquerda portuguesa por essa postura mais moderada. Em segundo lugar, o próprio o André Ventura, como eu disse, que chegou ali com 23% dos votos, 1.326.000 votos. Ele que foi o fundador do Chega e hoje tem a segunda maior bancada na Assembleia da República Portuguesa. O Cotrim de Figueiredo, que é do Iniciativa Liberal, é uma espécie de partido novo português, ali com uma agenda política, especialmente no campo da economia, uma agenda política econômica liberal. Gouveia de Mello, um almirante,
um militar de carreira português que ficou famoso no país. Ele nunca participou da vida política ativamente e ficou famoso no país durante a pandemia do Covid-19, em que ele foi responsável ali por gerenciar o programa de vacinação em Portugal, e por isso ficou muito famoso à época e chegou ali em quarto lugar com 12% dos votos. Além disso, o quinto lugar, Marques Mendes, que é um filiado histórico do PSD, famoso como comentarista televisivo na área da política, estava afastado da vida política partidária desde o início dos anos 2000, mas com a presença televisiva, e ele chegou ali em quinto lugar com 11% dos votos. Agora, uma especulação, né, sobre quais desses candidatos ali, dos três candidatos do terceiro, quarto e quinto lugar, quem que eles vão apoiar no segundo turno, mas a princípio eles vão se manter neutros em relação à escolha aí tanto do Antônio José Seguro quanto do André Ventura. A maior parte do noticiário televisivo e jornalístico de Portugal aponta que nesse segundo turno José Seguro acaba por ser favorito, justamente porque o André Ventura tem uma rejeição um pouco mais alta do que a do Antônio José Seguro. Ele que o André Ventura hoje uma figura de alguma maneira polêmica em Portugal, justamente porque ele, né, como eu disse, embaralha ali todo esse tabuleiro e o xadrez político-eleitoral em Portugal desde 2019, com um crescimento muito rápido do seu partido. É um crescimento que está em consonância ali com o que tem acontecido inclusive em outros países da Europa. Nós temos o caso do Vox na Espanha, que é um partido muito semelhante ao Chega, da própria AfD na Alemanha também, que embaralha o jogo político-eleitoral na Alemanha, e em outros partidos da Europa, que nós temos esse fenômeno, né, do nacional-populismo, e o Chega é a vertente portuguesa desse movimento nacional populista, que tem dentre as suas várias bandeiras, inclusive, o estabelecimento de um maior controle migratório. E esse foi um dos temas que mais dinamizou o debate eleitoral dessa última eleição presidencial portuguesa, a questão do controle migratório, especialmente com a chegada nos últimos anos de muitos migrantes de países ali da Ásia, como Bangladesh, e países de maioria muçulmana, que tem gerado um problema, especialmente na cidade de Lisboa, com acusações de práticas de crime, entre outras questões aí que tem gerado bastante repercussão em Portugal. Então, o Chega tem essa política muito clara do controle migratório. E é interessante dizer, inclusive, que no resultado das eleições fora de Portugal, no estrangeiro ali, ou nos países em que há maior presença de portugueses, como o próprio Brasil, que tem mais de 300 mil eleitores aptos a votar, mas a votação aqui no Brasil, inclusive, foi bem baixa, só 5 mil eleitores aproximadamente participaram da votação. No Brasil, especificamente, o André Ventura se sagrou vencedor, ficou em primeiro lugar com 48% dos votos. E o Antônio José Seguro, ele ficou em segundo lugar com 21% dos votos. No estrangeiro, nos demais países, o André Ventura também ficou em primeiro lugar com 41% dos votos e o Antônio José Seguro ficou em segundo com 23% dos votos. Então, e também o ineditismo, né, dessa eleição, a questão que foi bem lembrado pela Bruna, é de que desde 1986 não havia segundo turno nas eleições presidenciais portuguesas. Se você pegar historicamente, há uma tendência de que os candidatos se reelegem, os presidentes. Foi o caso desse último, Marcelo Rebelo de Sousa, ele que é professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, também famoso como comentarista televisivo na área de política, e ele se elegeu em 2016 pela primeira vez, lá o mandato é de 5 anos, e se reelegeu em 2021, completando aí um ciclo de 10 anos à frente da presidência portuguesa. Antes disso, desde 1976, você tem o presidente conseguindo se reeleger. É o caso do primeiro deles, o Ramalho Eanês, que se elegeu em 76, depois se reelegeu em 1980. Em 86 nós tivemos aquele caso, né, desse segundo turno, o Mário Soares, do Partido Socialista, se sagra vencedor das eleições. Em 91 ele se reelege como presidente português. Em 96 o Jorge Sampaio, do Partido Socialista, se reelege em 2001. O Cavaco Silva se elege em 2006, ele que é do PSD, se reelege em 2011, e aí, como eu disse, em 2016 e 2021, o Marcelo Rebelo de Sousa, que é do PSD. Então, você vê esse dinamismo em que o Partido Socialista e o PSD se alternavam no poder, inclusive em relação tanto a uma maioria parlamentar quanto na presidência da República, e o partido chegou bagunçando aí todo esse jogo político eleitoral com esse crescimento exponencial nessas eleições, Bruna.
Agora, especialmente falando sobre o André Ventura, né? Mesmo a imprensa portuguesa não apontando ele como favorito, caso ele venha a se consagrar como presidente, se torne vencedor, ele tem uma rusga com o nosso presidente, né? Já chamou ele de ladrão, já disse que não gostaria de estar no mesmo ambiente. O que isso significa para o Brasil? Pois é, ele tem uma ligação muito forte com o Brasil, o André Ventura, especialmente com a comunidade brasileira em Portugal. Tanto assim que essas declarações que ele tem dado envolvendo figuras brasileiras, e não só o Lula, mas também o próprio Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, mostram ali que ele dando uma resposta, inclusive, a esses eleitores brasileiros que têm dupla nacionalidade, né, portuguesa, brasileira, e acabam votando e participando, e são uma das bases ali de apoio do André Ventura. Até porque é uma questão interessante dizer que o André Ventura ele não é contra a migração, ele só é que seja estabelecido um maior controle migratório, até porque o Portugal é um país que grande parte da população acabou emigrando. Você tem quase um quarto da população, por exemplo, em Luxemburgo, de origem portuguesa. Uma grande comunidade portuguesa na França, no próprio Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Venezuela também. Então, um país em que falar em questão migratória é sempre um tema sensível, porque, né, Portugal é famosa por a grande parte da população ter migrado para outros países do mundo. Mas em relação especificamente ao Lula, ele inclusive deu declarações muito fortes contra o atual presidente brasileiro e disse basicamente o seguinte: compreendemos a fúria e angústia de milhões de brasileiros ao verem seu país governado por um bandido. Lula da Silva deve ser condenado por sua proximidade com a Rússia e pela incapacidade de ver o sofrimento do povo ucraniano, contrário à diplomacia de Portugal, ao contrário do que a diplomacia Portugal tem feito e bem no âmbito europeu, pela sua proximidade à China, pela sua hesitação em condenar as ditaduras sul-americanas, especialmente a Venezuela, que tanta dor, pobreza e sofrimento tem causado, mas sobretudo e acima de tudo pelo nível de corrupção que representa. Ainda assim, em 2023, que é um episódio polêmico envolvendo Lula, que ele foi convidado pelo governo do primeiro-ministro Antônio Costa, que era do Partido Socialista, para participar o Lula das comemorações da Revolução dos Cravos. Isso gerou uma extrema polêmica e foi quando o André Ventura também convocou uma manifestação, inclusive contra o Lula, chamando de ladrão novamente e dizendo que quando as pessoas não têm coisas boas para dizer, fazem uma cena ridícula se referindo ao Lula. E de que, além disso, que ele não gosta de estar com ladrões. E interessante dizer também que não só sobre o Lula, o André Ventura se manifestou, mas sobre o próprio ministro Alexandre de Moraes. Eles apresentaram ao partido Chega, os deputados do Chega, um projeto de resolução em setembro do ano passado, na sequência da aplicação das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, basicamente conclamando o governo português a proibir a entrada do Alexandre de Moraes em território português. E no seu projeto de resolução eles disseram basicamente o seguinte: naturalmente, este passo não bastará por si para forçar Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal e demais autoridades brasileiras a abandonar o caminho da repressão injustificada, da manipulação da justiça para efeitos políticos e eleitorais, da censura de informação e da opinião ou da prisão de adversários ideológicos. Todavia, Portugal pode, com esse gesto, mostrar cristalinamente a sua rejeição de rumo, que não se limita a ser injusto, cínico ou castrador das liberdades públicas. É também profundamente perigoso para a democracia brasileira e para a tranquilidade e estabilidade do Brasil. Perante os riscos evidentes desta política nefasta e a escalada da tensão social na grande nação irmã, Portugal tem o dever de procurar dissuadir por todos os meios as atuais lideranças brasileiras de prosseguir o programa tão insensato. Assim, os deputados do Chega recomendam ao governo que, vedem a Alexandre de Moraes o acesso a território nacional em virtude da campanha por ele dirigida contra a liberdade, a democracia e os direitos fundamentais do povo brasileiro. 5. Reafirmem em todas as instâncias internacionais o compromisso de Portugal com os valores da democracia e do primado da lei, rejeitando a conivência com práticas de judicialização autoritária da vida política que comprometam a dignidade humana, os direitos políticos, a livre competição eleitoral e a independência judicial. E em relação ao ministro Gilmar Mendes, André Ventura, em julho do ano passado, disse que instauraria uma investigação contra o ministro Gilmar em função da realização que ele faz daquele evento chamado, ficou conhecido como Gilmar Palusa, uma série de palestras envolvendo elite política brasileira, elite judiciária, elite econômica, e que ele faria então, instauraria uma investigação para apurar as atividades do Gilmar Mendes e vislumbrar se existe ali algum tipo de atividade criminosa em Portugal.
Então, você vê um aumento na eventualidade de André Ventura se sagrar vencedor nas eleições presidenciais portuguesas, de um aumento da tensão entre Portugal e Brasil, inclusive com uma chance aí de que o ministro Alexandre de Moraes seja impedido de entrar em Portugal, como havia sido feito, né, no caso das sanções da Lei Magnitsky, que depois acabaram sendo levantadas, e também deixando a vida do próprio Lula e do Gilmar Mendes mais difíceis em Portugal, Bruna. É isso aí, Fred. Muito obrigada por mais uma participação. Obrigado. Eu tenho certeza que a gente volta a falar sobre esse tema assim que a gente tiver o resultado dessas eleições. E eu convido vocês mais uma vez para se tornar assinante da Gazeta do Povo. Aproveite nossa promo da virada. R$1 pelos primeiros 6 meses. A gente se vê no próximo episódio. Até mais! Olá, começa agora o podcast 15 Minutos. Eu sou Karen Gomes e ao meu lado, para analisar a notícia do dia, eu conto com o Fred Juncker. Seja bem-vindo, Fred. Olá, Karen. Olá, os amigos da Gazeta do Povo. Bom, antes da gente começar, eu tenho aquele lembrete. Aproveite a promoção da Gazeta enquanto é tempo. Acesse gazetadopovo.com.br/R$1 e pague apenas R$1 por mês durante 6 meses. E hoje, no 15 Minutos, a gente vai falar de um caso que envolve a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes. Ela perdeu um processo em que defendia o Banco Master e o CEO, Daniel Vorcaro. E o caso tem alguns desdobramentos importantes. A ação acusava o investidor Vladimir Timmerman de calúnia, mas foi rejeitada pelo Ministério Público e negada em todas as instâncias. O caso também chamou a atenção pelo contrato milionário do escritório, R$3.600.000 por mês. Fred, será que essa escolha do escritório da esposa de um ministro do STF para esse caso poderia ter sido uma estratégia de intimidação? Com certeza, Karen. Primeiro, considerando todos os personagens envolvidos. Como você bem lembrou, esse caso em que a esposa do ministro Alexandre de Moraes foi contratada envolvia um investidor chamado Vladimir Timmerman, que foi o primeiro investidor a apontar que Nelson Tanuri, que foi objeto agora da segunda fase da Operação Compliance Zero, seria um sócio oculto do Daniel Vorcaro. Vladimir Timmerman, ele é gestor de um fundo de investimentos que fez aportes na empresa Gafisa, uma construtora, que tem como um dos principais acionistas justamente Nelson Tanuri. E ele, já em 2024, começou a apontar esse investidor que o Tanuri seria sócio oculto do Banco Master e estaria, inclusive, se valendo ali de aportes financeiros por meio de desvio de recursos do Banco Master para adquirir empresas. Nelson Tanuri, que é um empresário conhecido como um devorador de empresas, justamente porque ele faz aportes e investimentos em empresas que estão passando por crises financeiras. Ele acaba por adquirir essas empresas, às vezes, inclusive de forma hostil. A partir disso, ele assume o controle dessas empresas, dá um choque de gestão e tenta revendê-las ali com uma sobrevalorização. E em maio de 2025, então, a Polícia Federal chegou, inclusive, a abrir um inquérito para investigar se o Tanuri era o controlador oculto do Banco Master, a pedido do Ministério Público Federal, depois que recebeu uma denúncia desse senhor chamado Vladimir Timmerman. E o Tanuri sempre negou qualquer participação no Master e chegou, inclusive, a processar o Vladimir Timmerman mais de 10 vezes, mais de 10 ações judiciais envolvendo justamente os crimes contra a honra, crimes de difamação e calúnia. E numa dessas ações, ele, justamente como o Timmerman alegou a participação do Banco Master e que Tanuri seria sócio oculto do Banco Master, o próprio Daniel Vorcaro decidiu também processar esse senhor Vladimir Timmerman por meio de uma ação alegando também os crimes de difamação e calúnia. E quem ele escolheu como sua advogada? Justamente a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Nesse contrato, que chama atenção pelo valor de R$129 milhões, Banco Master, que tem 77 mil processos registrados, tramitando, e comprovadamente a esposa do ministro Alexandre de Moraes atua nessa única ação em que, inclusive, a advogada Viviane Barsi de Moraes acabou perdendo, então, porque o Ministério Público e o Judiciário, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça, consideraram que não houve ali qualquer tipo de crime de calúnia, difamação e simplesmente havia ali uma disputa societária entre Vladimir Timmerman e Nelson Tanuri,
E esse senhor, Vladimir, acabou apontando ali práticas que ele reputa predatórias por parte do Nelson Tanure e que estava ali no seu exercício do direito de crítica e a liberdade de expressão. Em relação ao próprio Nelson Tanure, o Vladimir Tirman ele faz algumas considerações interessantes. Ele diz o seguinte, que desde meados de 2019, o senhor Nelson Tanure vem exercendo de forma permanente o poder acionário sobre a companhia Gafisa, ocultando sem sucesso sua verdadeira participação através de intrincada rede de veículos de investimentos e estruturas societárias cuja titularidade é omitida do mercado. Esse ardil tem sido utilizado para violar sistematicamente os direitos dos demais acionistas e da companhia e para realizar impunemente uma série de operações com partes relacionadas lesivas à companhia e a seus acionistas, contando com seus comparsas de longa data que atualmente encamparam o conselho de administração da empresa. Nelson Tanure se aproveita da condição de acionista oculto para realizar ameaças e ataques sem fundamento na tentativa de intimidar e impor silêncio aos demais acionistas que buscam esclarecimento sobre a verdadeira natureza da relação existente entre ele e seus veículos offshore. Nelson Tanure não coleciona acusações e condenações por ilícitos apenas no mercado de capitais brasileiro, tanto que também foi condenado administrativamente pelo órgão regulador do mercado de valores imobiliários de Portugal pela ocultação de informação sobre acordo de voto e prestação de informações inverídicas. Esses elementos refletem apenas os exemplos mais recentes de irregularidades e ilícitos que também foram replicados na Gafisa, tais como ocultação da participação acionária de controle, exercício abusivo do poder daí decorrente, operações entre partes relacionadas em condições não comutativas. Os rastros de ilícitos e irregularidades que marcaram a biografia de Nelson Tanure como empresário e de seus laranjas é consideravelmente mais vasto. Ele vai elencando ali uma série de casos controversos em que Nelson Tanure já trabalhou e nessas empresas que ele adquiriu o controle, e aí as relações, inclusive, entre ele e o Nelson Porcaro. Inclusive, a própria defesa do Nelson Tanure num processo envolvendo a Gafisa e a acusação de insider trading, ali, de que ele se valeria de informações privilegiadas para oferir lucro em prejuízo dos demais acionistas da Gafisa, ele pediu a remoção do processo, o deslocamento do processo da primeira instância do Poder Judiciário Federal em São Paulo para o Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, isso tem gerado uma série de questionamentos em relação à atuação do ministro Dias Toffoli, que é o relator desse processo do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, inclusive com informações agora de que o presidente do STF, o ministro Luiz Edson Fachin, antecipou as suas férias justamente para tentar resolver junto aos demais ministros da Corte a eventual arguição da suspeição e impedimento do ministro Dias Toffoli para que ele se afaste do processo do Banco Master. Os ministros estariam preocupados, ali, segundo informações de bastidor, com a exposição da imagem do Supremo Tribunal Federal, especialmente com essas decisões altamente controversas tomadas pelo ministro Dias Toffoli, envolvendo tanto Daniel Vorcaro quanto os demais investigados no âmbito desse processo de investigação do Banco Master, e a questão, inclusive, daquelas ordens que ele emitiu à Polícia Federal, no sentido, num primeiro momento, proibindo que agentes da Polícia Federal, os delegados, acessassem as provas recolhidas nessa segunda fase da Operação Compliance Zero, dentre elas os aparelhos telefônicos dos investigados, que inclusive levaram a própria Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal a fazer uma nota pública questionando o ministro Dias Toffoli. Então é interessante trazer aqui aos espectadores o que disse essa nota. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal acompanha com elevada preocupação o desenvolvimento das investigações relacionadas ao Banco Master, na medida em que há indícios de que prerrogativas legalmente asseguradas aos delegados de polícia responsáveis pela condução do feito vêm sendo indevidamente mitigadas. A atuação conjunta da PF e do STF é prática consolidada no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente em investigações que envolvem autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, casos em que competência constitucional para processamento e julgamento é atribuída ao STF. O problema do caso do Banco Master é que nenhuma das partes ali investigadas tem foro por prerrogativa de função. Ao longo de décadas, tal interação institucional produziu resultados relevantes e amplamente reconhecidos, sendo inegáveis os méritos tanto do STF quanto da PF nesse contexto. Esses êxitos, contudo, sempre decorreram da observância rigorosa das atribuições constitucional e legalmente destinadas a cada instituição, bem como do respeito recíproco às prerrogativas das autoridades envolvidas. Aos ministros do STF compete o exercício da jurisdição constitucional
nos termos do artigo 102, e aos delegados da Polícia Federal, por sua vez, incumbe a condução da investigação criminal na forma do artigo 144 da Constituição. As investigações criminais conduzidas pela PF observam metodologia própria, assentada em protocolos técnicos consagrados, planejamento estratégico e encadeamento lógico-fático jurídico voltado à elucidação integral dos fatos. Nesse contexto, a adoção de técnicas investigativas obedece a critérios de oportunidade e adequação. A cadeia de custódia deve ser rigorosamente preservada e o amadurecimento probatório ocorre de forma progressiva, conforme a dinâmica própria do procedimento investigatório. Em relação a essa questão da própria cadeia de custódia, esse é um tema importante no processo penal, que é você manter a rigidez das provas, você assegurar que as provas não sofram nenhuma adulteração pela própria polícia quando vai acessar esse material. E há uma preocupação por parte aqui dos delegados da Polícia Federal de que, ao determinar que essas provas fossem lacradas e remetidas ao STF, depois até deferindo o acesso a essas provas por parte do Procurador-Geral da República, há uma preocupação por parte dos agentes da Polícia Federal de que, eventualmente, essas provas sejam adulteradas no sentido de beneficiar alguns dos investigados, considerando, inclusive, que esses investigados têm relações com familiares do Dias Toffoli no resort no norte do Paraná. E o próprio senador Eduardo Girão chegou a fazer uma representação contra o ministro Dias Toffoli, alegando essa questão da necessidade de preservar a cadeia de custódia dessas provas ao Procurador-Geral da República para investigá-lo em relação a essa ordem judicial. E no caso em referência, contudo, há notícias de que decisões judiciais vêm determinando a realização de acariações, prazos exíguos para buscas e apreensões, bem como para inquirições à margem do planejamento investigativo estabelecido pela autoridade policial. Ademais, registra-se a existência de determinações judiciais relativas à lacração de objetos apreendidos, ao encaminhamento de materiais para outros órgãos e ainda à escolha nominal dos peritos para a realização dos exames periciais. Aqui, mais um princípio constitucional violado pelo ministro Dias Toffoli envolvendo a questão do princípio da impessoalidade. Quando agentes públicos vão exercer uma atividade, você tem o delineamento das competências de cada um desses agentes. E o ministro Dias Toffoli desrespeita esse princípio da impessoalidade, determinando que as perícias sejam realizadas por determinados peritos, por ele nomeados, e não segundo aqueles peritos que têm a competência dentro da Polícia Federal de apreciar aquelas provas conforme ali todo o organograma existente na Polícia Federal. E diz aqui, continua a nota da PF. Cumpre salientar, a título de exemplo, que nem mesmo no âmbito interno da Polícia Federal a designação de peritos ocorre por escolha pessoal ou nominal da autoridade policial. Tal cenário, de caráter manifestamente atípico, além de causar legítima perplexidade institucional, implica afronta às prerrogativas legalmente conferidas aos delegados de polícia para a condução técnica imparcial e eficiente da investigação criminal, comprometendo inclusive a adequada e completa elucidação dos fatos em apuração. Diante disso, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal manifesta a expectativa de que a PF e o STF possam, com a brevidade necessária, restabelecer uma atuação institucional harmônica, cooperativa e estritamente balizada pelo ordenamento jurídico nos moldes que historicamente se revelaram benéficos à persecução penal e à sociedade brasileira. Então se vê claramente aqui que há hoje um impasse institucional envolvendo especialmente o ministro Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, e essa própria ação judicial na qual atuou a esposa do ministro Alexandre de Moraes, envolvendo o Banco Master, que ela acabou perdendo a ação justamente porque revelam ligações aí entre os ministros e esses investigados no âmbito dessa apuração, e uma preocupação com esse caso, né, que muito provavelmente, considerando o histórico recente do Supremo Tribunal Federal e tanto decisões do próprio Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, podem redundar em impunidade em relação à apuração e responsabilização de todos os envolvidos nesse caso. E, inclusive, interessante dizer que o próprio Estadão fez um editorial muito duro, dizendo que é preciso constranger o Dias Toffoli, apontando justamente isso, de que não há condições dele continuar à frente desse processo, considerando tudo que já foi revelado até agora. E no caso ainda também do ministro Alexandre de Moraes, esse caso envolvendo a sua esposa, que claramente o que se vê nesse caso, a contratação do escritório por um valor acima daqueles valores usualmente praticados no mercado jurídico, mostram a tentativa de compra de influência, de acesso a gabinetes em Brasília, atividades de lobby, não propriamente de advocacia, num caso ali, uma advocacia técnica para a defesa do Banco Master nos processos em que eles estão enrolados hoje, Karen. Muito obrigada, Fred.
Você acompanha as atualizações desse caso na Gazeta do Povo, então aproveite também para fazer sua assinatura por apenas R$1 pelos primeiros 6 meses, acessando gazetadopovo.com.br/R$1. O 15 Minutos fica por aqui, te vejo no próximo episódio, até lá! Bem-vindos a mais um podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Sou a Bruna Covatti, jornalista, e apresento o podcast em que você fica sabendo sobre as principais notícias do Brasil e do mundo com comentários do Frederico Junkert, que já está do meu lado. Bem-vindo, Fred. Olá, Bruna, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Antes da gente começar a edição de hoje, eu quero te lembrar, o mês está acabando, então a promoção também. Promoção da virada da Gazeta do Povo. Por R$1 você assina a Gazeta do Povo pelos primeiros 6 meses. É imperdível. Aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code e faça parte desse time de apoiadores que nos permitem fazer tanto conteúdo bom como esse que a gente está te entregando agora. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está repercutindo muito, que é justamente a Groenlândia, o Fórum Mundial de Davos e Donald Trump. Primeiro, antes da gente começar, eu queria que o Fred explicasse para o pessoal que está escutando a gente ou assistindo qual é o interesse e o plano de Trump para a Groenlândia. Pois é, Bruna, você vê que a coisa está quente no cenário internacional e especialmente depois da captura do Maduro, o Trump começou a tocar mais fortemente nesse assunto da Groenlândia. Interessante a gente traçar um histórico, né, desse território. Ela é uma ilha de 2 milhões de quilômetros quadrados. Para ter noção, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dá quase 1/4 do nosso território. É a maior ilha do mundo e 80% do território é coberto por gelo. Mas ela está, e qual a importância da Groenlândia, está situada numa localização estratégica na interseção entre a América do Norte, o Polo Ártico e a Europa. Esse é um território que teve lá a primeira ocupação pelos nórdicos no século X, e passou a pertencer então ao reino da Noruega, e ali havia o reino da junção do reino da Noruega com a Dinamarca. Em 1816 houve uma cisão do reino da Noruega e da Dinamarca, e esse território passa a ser então uma colônia da Dinamarca. Na sequência, inclusive, é importante dizer que os americanos já tentaram comprar inclusive esse território da Dinamarca. Quando os Estados Unidos adquirem o Alasca do Império Russo, lá em 1867, o secretário de Estado Seward também fez uma oferta pela Groenlândia, mas essa oferta foi recusada pela Dinamarca. Houve já, inclusive, outros momentos em que os Estados Unidos e a Dinamarca estabeleceram venda de território. Foi o caso das ilhas, hoje Ilhas Virgens Americanas, que pertenceram à Dinamarca e foram adquiridas pelos Estados Unidos em 1917, ali durante a Primeira Guerra Mundial, pela importância que tinha essas ilhas do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos. Além disso, esse território, então, ele era uma colônia dinamarquesa. Em 1953, a Dinamarca passa a considerar como uma parte igual do reino da Dinamarca. Então, há uma elevação do status da Groenlândia. Em 1979, essa região adquire autonomia, se torna então uma região autônoma, e a elevação de novo do status da região, até que em 2009 houve a aprovação de uma nova lei estabelecendo um autogoverno na Groenlândia. Então, eles têm um poder legislativo, um primeiro-ministro e todos os poderes usuais ali de um governo. Hoje há essa autonomia por parte da população da Groenlândia, uma população de 57 mil habitantes, imagine, num território ali de 2 milhões de quilômetros quadrados. E essa autonomia, as únicas 2 áreas em que ainda há uma preponderância da Dinamarca são na questão envolvendo as relações exteriores da Groenlândia e a defesa. Então, como eu disse, os próprios Estados Unidos reconhecem a soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia, tanto assim que os 2 países celebraram um acordo de defesa em 1951, logo depois ali da Segunda Guerra Mundial e da criação da OTAN, a Organização do Atlântico Norte, a principal organização militar existente no mundo. E os Estados Unidos, então, nesse acordo, reconheceram que a Groenlândia era parte da Dinamarca e, inclusive, ali nesse acordo estabeleceu uma base espacial americana no território da Groenlândia. Interessante dizer que houve também uma outra tentativa de compra desse território pelos Estados Unidos, pelo presidente Harry Truman, logo depois ali do término da Segunda Guerra Mundial. Ele ofereceu à época $100 milhões em ouro
para a Dinamarca e essa oferta também foi recusada. Aí, como eu disse, lá em 51 eles fazem um acordo, esse acordo, inclusive, ele teve um adendo em 2004. À época, o secretário de Estado, Colin Powell, assinou esse adendo ao acordo de 1951 e reconhece também nesse acordo, lá na abertura desse acordo, na introdução, os Estados Unidos reconhecendo, assim como houve elevação de status da Groenlândia dentro do Reino da Dinamarca, nessa introdução desse acordo, os Estados Unidos reconhecem que a Groenlândia é parte integrante do Reino da Dinamarca. O que ocorre hoje é que o Trump, já no seu primeiro mandato, havia dito que teria vontade de incorporar a Groenlândia ao território americano. No entanto, ele inclusive chegou eventualmente a cogitar a compra do território, mas isso acabou ficando em segundo plano. Ele perde a reeleição e agora, quando ele ganha as eleições em novembro de 2024, ele volta a tocar novamente nesse assunto, em especial considerando o contexto hoje mundial com a invasão da Rússia, pela Rússia da Ucrânia. E ali uma preocupação que os Estados Unidos têm hoje com esse território, especialmente porque ataques envolvendo mísseis intercontinentais da Rússia ao território americano sobrevoariam o território da Groenlândia. Então há essa importância do ponto de vista de estratégia militar, segundo a visão americana. E aí, tanto assim que quando o Trump ganha a sua reeleição, ele já começa a tratar desse assunto. O seu filho, inclusive, o Donald Trump Jr., chega a visitar o território da Groenlândia em janeiro de 2025, alguns dias antes do Trump assumir o mandato. Ele chega inclusive a distribuir ali para os habitantes da Groenlândia o boné do MAGA, lá do Make America Great Again, e a princípio a população da Groenlândia e os próprios dinamarqueses já viram com maus olhos a saída do filho do Trump para a Groenlândia. Esse assunto também estava em segundo plano, o Trump tratou deles algumas vezes, até que então, agora no começo do ano, logo depois da captura do Nicolás Maduro, um repórter questionou o Trump, e a questão da Groenlândia, como é que vai ficar? E aí que o Trump fala novamente que ele tem a intenção de adquirir o território, ele quer negociar a compra do território da Groenlândia para incorporá-lo aos Estados Unidos, assim os Estados Unidos inclusive se tornariam o país com o maior território do mundo. E o que acontece é que, eventualmente, numa negociação, chegaram ao cálculo ali de 700 bilhões de dólares, que envolveria, inclusive, o pagamento ali de um valor de 100 mil dólares para cada habitante da Groenlândia. Obviamente, a Dinamarca se coloca frontalmente contrária a essa pretensão americana. O primeiro-ministro dinamarquês já se manifestou, o próprio primeiro-ministro da Groenlândia também se manifestou contrariamente a esse pleito americano. E há uma preocupação hoje de que, eventualmente, o presidente americano tome alguma medida no campo militar e coloque em xeque, inclusive, a própria existência da OTAN, Bruna. E agora, justamente nos últimos dias, a gente teve uma volta e uma repercussão muito grande desse assunto por conta do Fórum Mundial de Davos, né? Já tem vários líderes, tanto da União Europeia, da França, do Canadá, tomando seus partidos, vamos dizer assim, e também comentando uma preocupação com relação à atitude que Trump pode ou não tomar. O que isso significa para o cenário político? O que está em jogo? O que está acontecendo? É bem interessante essa questão, porque realmente hoje está sendo realizado essa semana o Fórum Econômico de Davos, com a presença dos principais líderes políticos do mundo, da elite global, tanto também no campo econômico, financeiro. E houve ali uma questão muito clara. O próprio Trump faz uma provocação publicando na sua rede social, Truth Social, uma imagem dele no território ali da Groenlândia com uma bandeira americana, e ele ali acompanhado do secretário de Estado Marco Rubio e do secretário do vice-presidente J.D. Vance, mas as principais lideranças europeias deixando muito claro que são contrárias a esse pleito americano e, como eu disse, colocando inclusive em xeque que uma eventual agressão militar dos Estados Unidos contra a Groenlândia pode redundar no fim, na finalização, no desmoronamento da OTAN, que é a principal organização militar hoje existente no mundo. Tanto assim, o artigo principal do Tratado da OTAN é o que estabelece uma defesa comum, ou seja, hoje a OTAN tem 32 países integrando-a e uma agressão a um desses países, nos termos do artigo 5º do tratado existente da OTAN, ele é tomado como uma agressão a todos esses países e aí eles estabelecem uma defesa comum. Interessante até ler esse dispositivo, diz o seguinte, que as partes concordem que um ataque armado contra uma ou várias delas na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque a todas e, consequentemente, concordam em que, se um tal ataque armado se verificar,
cada uma no exercício do direito de legítima defesa, individual ou coletiva, reconhecido pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas, prestará assistência à parte ou partes assim atacadas, praticando sem demora, individualmente de acordo com as restantes partes, a ação que considerar necessária, inclusive o emprego da Força Armada, para restaurar e garantir a segurança na região do Atlântico Norte. Qualquer ataque armado dessa natureza e todas as providências tomadas em consequência desse ataque serão imediatamente comunicados ao Conselho de Segurança da ONU. Essas providências terminarão logo que o Conselho de Segurança tiver tomado as medidas necessárias para restaurar e manter a paz e a segurança internacionais. Então, você vê uma escalada da tensão entre os países europeus e o próprio governo americano, tanto assim que o presidente americano está querendo forçar aí essa negociação. A princípio, a intenção dele, de fato, é adquirir o território, não tomar nenhuma medida militar, mas ele anunciou que, em relação aos países europeus que já saíram em defesa da Groenlândia e da Dinamarca, que esses países terão contra si aplicado uma tarifa de 10% sobre todas as exportações para os Estados Unidos a partir já do dia 1º de fevereiro. E se não chegarem a um acordo até o dia 1º de junho, essa tarifa será aumentada então de 10% para 25%. É interessante dizer também que o próprio primeiro-ministro do Canadá ontem deu um discurso muito forte e duro em relação a essa nova ordem internacional, e ele captou e compreendeu bem esse novo momento geopolítico do mundo e exprimiu isso de maneira também muito consciente, e muitos analistas apontando que esse discurso já se tornou histórico, porque ele, de fato, sintetizou o que o mundo está atravessando agora em relação a esses desafios geopolíticos. Quero só destacar aqui alguns trechos desse discurso. Disse o primeiro-ministro do Canadá em Davos. Falou que é um prazer e um dever estar com vocês neste ponto de inflexão para o Canadá e para o mundo. Hoje falarei sobre a ruptura na ordem mundial, o fim de uma narrativa confortável e o início de uma realidade brutal, na qual a geopolítica entre as grandes potências não está sujeita a quaisquer restrições. Mas também lhes proponho que outros países, especialmente as potências médias como o Canadá, não são impotentes. Eles têm a capacidade de construir uma nova ordem que incorpore nossos valores como o respeito aos direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, a solidariedade, a soberania e a integridade territorial dos Estados. O poder dos menos poderosos começa pela honestidade. Todos os dias somos lembrados de que vivemos uma era de rivalidade entre grandes potências, que a ordem baseada em regras está se esvaindo, que os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Esse aforismo de Tucídides é apresentado como inevitável, a lógica natural das relações internacionais se reimpondo, e diante dessa lógica há uma forte tendência de os países seguirem um fluxo para sobreviver, a acomodar-se, a evitar problemas, a esperar que a conformidade compre segurança. Não comprará. Então, quais são nossas opções? Em 1978, o dissidente tcheco Václav Havel escreveu um ensaio chamado O Poder do Sem Poder. Nele, ele faz uma pergunta simples. Como o sistema comunista se sustentava? Sua resposta começa com um verdureiro. Todas as manhãs este comerciante colocava um cartaz na vitrine. Trabalhadores do mundo univos. Ele não acreditava nisso. Ninguém acreditava, mas colocava o cartaz mesmo assim para evitar problemas, sinalizar conformidade e seguir adiante. E como todo comerciante em toda a rua fazia o mesmo, o sistema persistia. Não apenas pela violência, mas pela participação das pessoas comuns em rituais que sabiam, em privado, serem falsos. Havel chamou isso de viver na mentira. O poder do sistema não vem da sua verdade, mas da disposição de todos em agir como se fosse verdadeiro. E sua fragilidade vem da mesma fonte. Quando até mesmo uma pessoa deixa de representar, quando o verdureiro tira o cartaz, a ilusão começa a rachar. Chegou a hora de empresas e países retirarem seus cartazes das vitrines. Por décadas, países como o Canadá prosperaram sob aquilo que chamamos de ordem internacional baseada em regras. Ingressamos em suas instituições, elogiamos seus princípios e nos beneficiamos da sua previsibilidade. Pudemos adotar políticas externas orientadas por valores sob sua proteção. Essa ficção era útil e a hegemonia americana, em particular, ajudava a fornecer bens públicos. Assim, colocamos o cartaz na vitrine, participamos dos rituais e, em grande parte, evitamos apontar as lacunas entre retórica e realidade. E esse pacto já não funciona. E o que ele propõe, basicamente, é que essas potências médias consigam, de alguma forma, estabelecer acordos e se unir para se fortalecer ante essas grandes potências, em especial hoje, no plano internacional, Estados Unidos, Rússia e China, que tem um poderio militar, né, que se sobrepõe aos demais países do mundo. E ele conclui a sua fala dizendo o seguinte: a velha ordem não voltará,
A velha ordem não voltará, não devemos lamentá-la. Nostalgia não é uma estratégia, mas a partir da fratura podemos construir algo melhor, mais forte e mais justo. Essa é a tarefa das potências médias, que têm mais a perder no mundo de fortalezas e mais a ganhar no mundo de cooperação genuína. Os poderosos têm seu poder, mas nós também temos algo. A capacidade de parar de fingir, nomear a realidade, construir nossa força em casa e agir juntos. Esse é o caminho do Canadá, nós o escolhemos aberta e confiantemente, e é um caminho amplamente aberto a qualquer país disposto a trilhá-lo conosco. Então, teremos aí muitos desafios, né, e sempre algumas surpresas no plano internacional, e essa questão da Groenlândia, com certeza, teremos novidades em breve, né, se chegarão a um acordo com os Estados Unidos ou se, eventualmente, essa situação possa até escalar para um conflito militar. Fred, muito obrigada mais uma vez. Tenho certeza que a gente vai falar bastante sobre isso. Eu também me despeço por aqui dessa minha temporada do 15 Minutos. Pelos próximos dias vocês ainda contam com a apresentação da Karen Gomes, minha colega, mas a Rossana Bittencourt está voltando para assumir o lugarzinho dela aqui e na segunda-feira está junto com a gente. Eu me despeço aqui e não se esqueçam, últimos dias, gente, para aproveitar a promoção da virada. R$1 pelos primeiros 6 meses de assinatura é imperdível. Agora eu fico junto com vocês lá na audiência. Continue seguindo 15 Minutos. Até mais. Olá, está começando 15 Minutos. Eu sou Karen Gomes, jornalista da Gazeta do Povo. E quem analisa a notícia do dia é o Frederico Juncker. Tudo bem, Fred? Olá, Karen. Olá, os amigos da Gazeta do Povo. Antes da gente começar, eu quero deixar um recado rápido para quem nos ouve e nos assiste. A promoção de assinatura da Gazeta do Povo está nos últimos dias, então acesse gazetadopovo.com.br/R$1. Você assina por apenas R$1 por mês durante 6 meses, é por tempo limitado, então vale aproveitar agora. E no 15 Minutos de hoje, a gente vai falar sobre as novas apurações que reforçam as dúvidas em torno da relação entre a família do ministro Dias Toffoli e o resort do Taiaiá, no Paraná. Documentos oficiais indicam que uma empresa ligada aos irmãos do ministro tiveram participação direta no empreendimento milionário, apesar de já estar registrada em uma casa simples no interior de São Paulo. A cunhada de Toffoli nega qualquer envolvimento do marido com o resort, mas registros da junta comercial mostram assinaturas, venda de cotas milionárias e conexões com fundos de empresários investigados, inclusive em um inquérito relatado pelo próprio ministro do Supremo. Fred, quando a gente olha para esse endereço de fachada, para a participação societária da família e para a frequência em que o Toffoli usou o resort, qual é o principal problema institucional que esse caso escancara? Pois é, Karen, ótima pergunta. E a situação do ministro Dias Toffoli vai ficando cada vez mais insustentável e já não seria nem mais o caso de afastá-lo da investigação envolvendo o Banco Master, mas de removê-lo do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque já há muito tempo as condutas do ministro Dias Toffoli vêm sendo questionadas justamente por uma confusão ali do papel, do que seria o papel institucional de um ministro do Supremo em relações espúrias que indicam a prática aí de crimes como lavagem de dinheiro, dentre outras. E esse caso especial do resort Taiaiá, foi feita uma reportagem pelo portal Metrópolis, que inclusive enviou 2 jornalistas para o resort, e esses jornalistas constataram que os próprios funcionários do resort tratam o ministro Dias Toffoli como o real proprietário do hotel. Tanto assim que, mediante uma apuração que foi feita, já comprovada, que ele passou ali aproximadamente 168 dias no resort desde dezembro de 2022, o que dá aí uma média de 1 dia a cada semana. Além disso, desde que o hotel foi vendido, a participação dos irmãos do Toffoli foi vendida, essa participação, ele já foi para o hotel por mais de 50 dias e no final agora do ano de 2025 para 2026, ele chegou a fechar o hotel para uma festa privada de final de ano, que contou inclusive com a participação do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. E Ronaldo Fenômeno, teria participado dessa festa para inaugurar uma espécie de um cassino, hoje uma sala de jogos que há dentro do resort Taiaiá. E a história da família do Toffoli, até é importante fazer o histórico todo dessa relação da família do Toffoli com o resort Taiaiá. O resort Taiaiá ele foi fundado em 2008 e o sócio inicial era o primo do Toffoli.
O próprio Toffoli, em 2017, ele foi agraciado com o título de cidadão honorário do município de Ribeirão Claro, onde se situa o resort, e na justificativa da concessão do título de cidadão honorário para o Toffoli está lá no artigo 1º da lei que concedeu o título a ele. Fica concedido o título de cidadão honorário de Ribeirão Claro a José Antônio Dias Toffoli, pelo destaque na atuação exemplar como ministro junto ao Supremo Tribunal Federal, notável esforço para a manutenção da 23ª Zona Eleitoral de Ribeirão Claro, bem como pela constante atenção dispensada ao município visando o desenvolvimento e o incremento turístico. E, inclusive em 2019, quando inaugurada a nova sede da Justiça Eleitoral em Ribeirão Claro, essa sede recebeu o nome do pai do ministro Dias Toffoli, Luiz Toffoli. Até hoje, o Fórum Eleitoral Dias Toffoli. Então, você vê essa relação do próprio Dias Toffoli com o município. Em 2021, os dois irmãos do Toffoli se tornam, então, sócios do resort Taiaá. E, no ano passado, em fevereiro de 2025, na verdade, já em 2021, um fundo ligado ao Banco Master se torna também sócio do resort e se torna ali, então, coproprietário do resort junto com os irmãos do Toffoli e o seu primo. Esse fundo que tem também como dos proprietários o cunhado do Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel. E no ano passado, em 2025, em fevereiro do ano passado, as cotas dos irmãos do Dias Toffoli foram vendidas por um advogado, de Paulo Humberto, advogado dos irmãos Batista da Friboi, da JBS, cuja holding chama JEF. Não por coincidência, em dezembro de 2023, o próprio Dias Toffoli deu uma decisão suspendendo o pagamento de uma multa da JEF, que é a holding da Friboi, da JBS, no valor de 10 bilhões de reais. E o ministro Dias Toffoli suspendeu o pagamento dessa multa no acordo de leniência alguns meses depois da contratação da sua esposa, Roberta Rangel, como advogada dos irmãos Batista. Então, vai ficando cada vez mais esses elementos demonstrando que, de fato, esse resort muito provavelmente pertence ao próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele se utilizando dos irmãos como laranja. E é isso que precisa ser apurado e investigado. E já não é a primeira situação em que surgem indícios de práticas criminosas pelo ministro Dias Toffoli. Em 2016, no âmbito da Operação Lava Jato, Léo Pinheiro, que era o dono da construtora OAS, ele chegou a citar o nome do ministro Dias Toffoli numa delação, que ele teria feito obras na casa do ministro na cidade de Brasília. No entanto, acabou aquele trecho da delação sendo desconsiderado e não houve uma apuração maior sobre a atuação do Toffoli em relação a esse caso da Lava Jato. O próprio ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, também fez uma delação citando o ministro Dias Toffoli e, basicamente, ele disse que o ministro Dias Toffoli teria recebido 3 milhões de reais para absolver um prefeito de Volta Redonda numa ação judicial que tramitava perante o Tribunal Superior Eleitoral. E, segundo o Sérgio Cabral, esse recebimento desse valor teria se dado justamente por meio do escritório da esposa do ministro, Roberta Rangel. Não por coincidência, a partir da contratação da esposa do ministro Dias Toffoli, alguns meses depois, houve um outro recurso nesse processo envolvendo ali a cassação do prefeito de Volta Redonda e o ministro Dias Toffoli alterou o seu voto num julgamento de embargos de declaração. Isso não é muito comum no julgamento desse tipo de recurso, o juiz mudar o entendimento sobre o mérito do seu voto, e foi o que aconteceu com esse caso. Além disso, o próprio Sérgio Cabral havia também delatado Dias Toffoli em relação a outro processo que tramitou também perante o Tribunal Superior Eleitoral, que ele também teria recebido ali o valor de 1 milhão de reais. E nesse caso, quem foi contratada foi a sócia da esposa do Dias Toffoli, a sócia da Roberta Rangel. Então, são vários casos aí, ao longo dos anos, que maculam a trajetória do ministro Dias Toffoli e, como eu disse, transformam e deixam sua situação insustentável no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso agora do Banco Master, desde o princípio a atuação do ministro tem sido questionada. Primeiro porque ele viajou com um advogado de uns diretores do Banco Master para o Peru para assistir à final da Libertadores. Alguns dias depois dessa viagem com esse advogado, Augusto de Arruda Botelho,
ele decreta sigilo absoluto na investigação do Banco Master. Esse tipo de sigilo também não é usual em processos tramitando no Supremo Tribunal Federal, porque esse é o grau máximo de sigilo de uma ação, de um processo no tribunal, e nem os demais gabinetes de outros ministros conseguem ter acesso aos dados do processo a partir dessa decretação de sigilo absoluto. Ele também deslocou a competência da investigação do primeiro grau para o próprio Supremo Tribunal Federal, com base ali num contrato que teria sido localizado dentre as provas do Daniel Vorcaro, de uma venda de imóvel envolvendo o deputado federal João Carlos Bacelar. Mas essa venda não se concretizou e até onde se sabe não há suspeita de crime envolvendo esse contrato de compra e venda de um imóvel entre o Vorcaro e esse deputado federal. E, portanto, não haveria motivo para o deslocamento de competência dessa investigação do primeiro grau para o Supremo Tribunal Federal. Depois também aquela situação estranhíssima dele decretar uma acariação entre o diretor do Banco Central e o próprio CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro, no final de dezembro. E por quê? Porque uma acariação, ela geralmente é solicitada depois do depoimento dos investigados, que eles prestam os depoimentos, e se há alguma contradição entre os depoimentos dos vários investigados, aí faz sentido você fazer uma acariação, que aí você coloca um face ao outro para que eles possam, então, questionar e explicar melhor, esclarecer os pontos de contradição dos depoimentos anteriores. Se você já faz direto uma acariação, você permite, inclusive, que essas duas partes investigadas possam eventualmente combinar uma versão. Então, não é usual que acariações sejam agendadas como um dos primeiros atos ali de produção de prova testemunhal ou depoimento dos próprios réus investigados. E nesse caso o ministro Dias Toffoli acabou então determinando uma acariação, e esse ato judicial inclusive foi muito questionado. Para além disso, a própria questão envolvendo o lacre das provas na segunda fase da Operação Compliance Zero, em que ele impediu que a Polícia Federal pudesse ter acesso aos aparelhos telefônicos e aos dados constantes dos aparelhos telefônicos dos investigados. Então, e aí vão surgindo essas informações das relações espúrias entre o ministro, o fundo que era ligado ao Banco Master e os demais investigados, nesse caso o próprio cunhado do Daniel Vorcaro, agora também a questão do sócio que comprou, que se tornou proprietário do hotel, que é advogado dos irmãos Batista. Então você vê o ministro Dias Toffoli se enredando em toda uma teia de relações que exigem apuração, porque se confirmadas todas essas denúncias, não há mais como ele continuar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, é interessante destacar que, em relação à própria presença de um cassino nesse hotel, o Partido Missão ele formulou uma notícia-crime perante o Ministério Público do Paraná para apurar a prática, eventualmente, de violação, de prática de contravenção penal e violação eventual ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nas imagens que foram feitas pelos jornalistas do portal Metrópolis, estavam crianças presentes ali na sala de jogos, inclusive com máquinas de caça-níquel, e aí se questiona se realmente é o caso do ECA atuar para impedir a presença de crianças nesse ambiente. E o que reforça também uma declaração recente do senador Alessandro Vieira sobre a necessidade de investigação hoje de práticas envolvendo o Poder Judiciário. O senador Alessandro Vieira, que no final do ano deu uma declaração muito forte dizendo o seguinte: a gente tem tratado sempre a questão do crime organizado. Na minha visão, não da forma correta. Crime organizado não é o pobre preto armado na favela. O pobre preto armado na favela é um sintoma do crime organizado, é um sintoma da falência do Estado. O crime organizado é aquilo que a gente vê aqui em Brasília, infiltrados em gabinetes e escritórios em várias atuações. Aí eu me socorro da larga experiência que o senhor tem como magistrado. Ele estava conversando com o Lewandowski, ex-presidente do STF, ministro de Estado, advogado muito bem relacionado. Nós temos pontos de infiltração muito claros, muito estabelecidos e notórios do crime organizado em relação aos poderes brasileiros e se dão essencialmente através do lobby da advocacia que vende acesso. A advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República, em parte. Óbvio que não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. E, na sequência, ele diz: nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinhos. Jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. E ele se refere aqui a uma viagem que o Dias Toffoli fez em setembro de 2024,
de Brasília para Ourinhos, para se dirigir depois ao Resort Itaiaia, em Ribeirão Claro, uma aeronave de propriedade de Beto Louco, que é um senhor, um personagem envolvido e investigado por lavagem de dinheiro para o PCC, e o Toffoli pegou um avião de propriedade desse senhor. Não, já se sabe que é crime organizado, entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado e se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. É um desafio muito grande, sabe, ministro? E isso eu falo por experiência própria desde 2019, que eu entro nesta casa, eu tento enfrentar este problema e não consigo encontrar ainda um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir, Vossa Excelência, se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração nos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministro dos tribunais superiores e me parece que esse momento se avizinha. Então, fica aqui, cabe nesse momento as instituições que devem fiscalizar o Poder Judiciário, em especial o Senado Federal e o Congresso, por meio eventualmente de uma CPI, apurar essas condutas do ministro Dias Toffoli para, considerada, e se caracterizada uma prática criminosa, que ele possa ser responsabilizado, mas do ponto de vista moral não há já condições para ele continuar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Fred. Você pode se aprofundar ainda mais sobre as polêmicas do Toffoli pelo site da Gazeta do Povo. Então fica o convite para você aproveitar a promoção em gazetadopovo.com.br/R$1. Sai por R$1 por mês durante 6 meses. O 15 Minutos fica por aqui. Te vejo amanhã. Até lá. Olá, começa agora o podcast 15 Minutos, eu sou Karen Gomes e para analisar a notícia do dia eu conto com o Frederico Juncker aqui ao meu lado. Bem-vindo, Fred. Olá, Karen. Olá, os amigos da Gazeta do Povo. Antes da gente entrar no assunto, vale lembrar que o mês está acabando e a promoção da virada da Gazeta também. Então acesse gazetadopovo.com.br/R$1 e aproveite os melhores conteúdos da Gazeta por R$1 por mês durante 6 meses. E no programa de hoje, o Fred vai atualizar a gente sobre as novidades envolvendo o ministro Dias Toffoli e o Banco Master. De ontem para hoje aconteceu muita coisa. Apareceu o vídeo do Toffoli com o banqueiro André Esteves no resort, os ministros Fachin e Gilmar Mendes defendendo o ministro Toffoli e teve até repercussão internacional questionando a imparcialidade do STF. Fred, detalha pra gente, por favor, os últimos acontecimentos e o que ainda falta para o afastamento do Toffoli. Pois é, Karen, boa pergunta. E o escândalo tem crescido em proporções cada vez maiores, inclusive agora já está sendo chamado de Toffolão, justamente porque o ministro Dias Toffoli está se colocando aí como protagonista desse escândalo do Banco Master. Ontem, inclusive, como bem falado pela Karen, um vídeo circulou com imagens do ministro Dias Toffoli presente no Resort Itaiaia e recebendo uma visita do banqueiro André Esteves, presidente, CEO do Banco BTG Pactual, e do empresário Luiz Pastore, empresário esse, justamente que também dono do jatinho que levou o ministro Dias Toffoli para assistir ao final da Libertadores no Peru, no final do mês de novembro do ano passado, no voo em que estava também o advogado de um dos diretores do Banco Master, Augusto de Arruda Botelho. Esse empresário também foi cumprimentado, inclusive, pelo Toffoli, com um abraço e um beijo no rosto ali, ao estilo, digamos assim, poderoso chefão. E esse vídeo repercutiu muito mal para o ministro Dias Toffoli, até porque foi justamente nessa semana em que informações vieram a público e que apontam que o ministro Dias Toffoli seria o real proprietário do Resort Itaiaia, e de que seus irmãos que seriam, são os proprietários da pessoa jurídica que tinha as cotas do resort, seriam laranjas do ministro. Em outros cenários, o que se demandaria imediatamente a partir desses fatos seria uma investigação. No caso de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem competência originária do STF para julgar crimes eventualmente praticados por ministros do STF, caberia a instauração de uma investigação pelo Procurador-Geral da República. Interessante dizer que, nesse caso do Banco Master, já há 4 pedidos de impedimento do ministro Dias Toffoli para que ele não atue
nesse processo. E esses pedidos foram formulados ao Procurador-Geral da República, a quem cabe, então, arguir a suspeição / impedimento do Dias Toffoli perante o Supremo Tribunal Federal. No entanto, ontem, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deu uma decisão pelo arquivamento de 3 desses pedidos. Os pedidos haviam sido formulados pelos deputados federais Adriana Ventura, Carlos Jordi e Caroline de Tone, mediante uma representação, e basicamente ele disse que, em vista, que o caso se refere a uma representação que já seria objeto de apuração perante o Supremo Tribunal Federal, com atuação regular do Procurador-Geral da República, e que não haveria, portanto, qualquer providência a ser adotada no momento. A essa manifestação do Procurador-Geral da República arquivando esses pedidos de impedimento do ministro Dias Toffoli, se seguiu uma nota imediata do ministro Gilmar Mendes, saindo em defesa do Procurador-Geral da República e, por consequência, também do ministro Dias Toffoli, uma nota com o seguinte teor publicada no X. A decisão da PGR de arquivar o pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli evidencia o funcionamento regular das instituições da República. Em um Estado de Direito, a preservação do devido processo legal e a observância das garantias institucionais constituem condições essenciais para a estabilidade democrática e para a confiança da sociedade nas instituições. Decisões fundadas em critérios jurídicos objetivos, afastadas de pressões circunstanciais, fortalecem a segurança jurídica e reafirmam a maturidade institucional do sistema constitucional brasileiro. O que o ministro quer dizer, em outras palavras, é que basicamente ele blindou o ministro Dias Toffoli, o Procurador-Geral da República fez essa blindagem do Dias Toffoli e que muito provavelmente nada acontecerá em relação a todos esses fatos noticiados envolvendo o ministro Dias Toffoli. Em relação a essa nota do ministro Gilmar Mendes, no X, aquela possibilidade de outros usuários da plataforma questionarem se há algum tipo de informação falsa numa publicação, fazendo comentários, notas ao texto, as chamadas notas da comunidade. E essa publicação do ministro Gilmar Mendes se seguiu uma nota da comunidade com o seguinte teor: na verdade, a decisão do Procurador-Geral da República potencializa a crise de credibilidade e legitimidade do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ignora os escândalos que envolvem o ministro Dias Toffoli e sua possível participação em escândalos de corrupção recente, aumentando a desconfiança acerca da instituição. E a própria Transparência Brasil, que é uma ONG voltada ao combate à corrupção, também fez um comentário envolvendo essa publicação do ministro Gilmar Mendes, com o seguinte teor: a sociedade e as instituições brasileiras precisam impedir que o sistema de justiça funcione como um grande Gilmar Palusa, fazendo referência àqueles eventos jurídicos que o ministro do STF, Gilmar Mendes, realiza em Portugal e que reúne ali a elite judiciária, financeira, política do Brasil em Lisboa. Inclusive, também se seguiu uma nota da Transparência Internacional que aponta todas as inconsistências e fatos problemáticos envolvendo a atuação do ministro Dias Toffoli. E diz a nota deles: já há um conjunto de evidências muito mais que suficientes para que a PGR e o Senado instaurem procedimentos de apuração contra o ministro Dias Toffoli. A imprensa já noticiou irmãos do ministro que estiveram registrados como controladores do resort de luxo Taiá, aportes milionários ao Taiá por parte de indivíduos e estruturas jurídicas com ligações à JBS e ao Banco Master, empresas que têm casos sob relatoria do ministro, retirada de capital do negócio através de vendas de cotas e transferências de 33 milhões de reais para uma offshore, fundo proprietário do Taiá registrado em endereço de fachada, endereço da casa do irmão do ministro Dias Toffoli, declarações da cunhada do ministro Toffoli, de que desconhece que o marido seja proprietário do Taiá ou a sede do fundo seja sua casa, declaração de funcionários do Taiá de que o ministro Dias Toffoli é tido como verdadeiro dono do resort até hoje e que ele mantém barco e casa de seu uso exclusivo no local, e de acordo com registros de diárias de seus seguranças, o ministro Dias Toffoli passou pelo menos 168 dias no Taiá, entre estes 58 dias em 7 viagens após o resort ter sido vendido ao Paulo Humberto Barbosa, advogado da JBS. E em relação a esses questionamentos, inclusive nessa questão dos 168 dias que o ministro Dias Toffoli passou no resort Taiá desde dezembro de 2022,
Isso gerou uma despesa para o contribuinte brasileiro da ordem aí de R$500 milhão, aproximadamente R$500 mil, que foram gastos com a segurança do ministro no Resort Itaiá. Por quê? Porque quando ele se dirige ao resort, é deslocada uma equipe do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é o Tribunal do Trabalho da região de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo, e esse tribunal cede seguranças para que eles se dirijam até Ourinhos, onde o ministro desembarca, e acompanhem ele até Ribeirão Claro para fazer a segurança dele no resort, e ficam lá quantos dias forem necessários, né, durante a estadia do ministro, para prover segurança para o ministro. Isso já custou, como eu disse, desde desse dezembro de 2022, mais de R$500 milhão. Havia uma grande expectativa em relação ao posicionamento do ministro Luiz Edson Fachin face a esse escândalo, porque o ministro, inclusive, chegou a encerrar suas férias antecipadamente. Ele voltou ao Supremo Tribunal Federal para tratar dessa crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal e os questionamentos que a Corte tem tido em função da atuação do ministro Dias Toffoli nesse processo do Banco Master. Ele, inclusive, no final do ano passado, havia falado da necessidade de instaurar e editar um código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal nos moldes do código de conduta existente para o Tribunal Constitucional alemão. Como se o código de conduta fosse resolver isso? Na verdade, nós temos uma situação em que os ministros desrespeitam a Constituição, desrespeitam as leis, e já há normativa existente no ordenamento jurídico brasileiro para regulamentar esse tipo de conduta dos ministros, seja o Código de Ética da Magistratura Nacional, a Lei Orgânica da Magistratura. E, nesse caso, havia uma expectativa, então, em relação ao posicionamento do ministro Luiz Edson Fachin, e ele acabou surpreendendo negativamente, porque ele se posicionou em defesa também do ministro Dias Toffoli, numa nota até com um tom de ameaça àqueles que venham a criticar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Ele começou a sua nota com o seguinte teor: adversidades não suspendem o direito. É precisamente nos momentos de tribulações que o império da legalidade, discernimento e serenidade demonstra sua razão de ser. É com os olhos voltados para esse dever que miro fatos presentes. As situações com impactos diretos sobre o sistema financeiro nacional exigem mesmo resposta firme, coordenada e estritamente constitucional das instituições competentes. E aí ele vai elencando ali cada uma das atribuições do Banco Central, da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, e vai mencionando o ministro Dias Toffoli. A seu turno, a Corte Constitucional Brasileira se pauta pela guarda da Constituição, pelo devido processo legal, pelo contraditório, pela ampla defesa, cumprindo respeitar os campos de atribuições do Ministério Público e da Polícia Federal, porém atuando na regular supervisão judicial, como vem sendo feito no âmbito dessa Suprema Corte pelo ministro relator Dias Toffoli. No tocante ao Supremo Tribunal Federal, registro que o Tribunal Pleno se encontra atualmente em recesso. Nesse período, matérias urgentes são apreciadas pela presidência ou pelo relator nos termos regimentais. E aí, por final, ele diz o seguinte: é legítimo o exercício regular da jurisdição por parte dos membros do tribunal no período de recesso, sem exceção. Eventuais vícios ou irregularidades alegados serão examinados nos termos regimentais e processuais. É induvidoso que todos se submetem à lei, inclusive a própria Corte Constitucional. Nada obstante, é preciso afirmar com clareza: o Supremo Tribunal Federal não se curva a ameaças ou intimidações. Quem tenta desmoralizar o STF para corroer sua autoridade, a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito, como se não fosse o próprio STF que estivesse corroendo sua autoridade com as condutas dos seus próprios ministros. E ele continua: o Supremo age por mandato constitucional e nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar esse papel. Defender o STF é defender as regras do jogo democrático e evitar que a força bruta substitua o direito. A crítica é legítima e mesmo necessária. Não obstante, a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder, e o STF não permitirá que isso aconteça. E nesse caso aqui do Banco Master, estamos falando justamente nisso, né, de interesses escusos que têm ligação direta, seja com o ministro Alexandre de Moraes, por meio do contrato da sua esposa com o Banco Master, seja por meio do ministro Dias Toffoli, com toda essa teia de relacionamentos. E, por fim, o trecho final da nota do ministro Luiz Edson Fachin: o Supremo fez muito bem no Brasil em defesa do Estado de Direito, fará ainda mais. Sim, todas as instituições podem e devem ser aperfeiçoadas, isso sempre, mas jamais destruídas. Quem almeja substituir a usada pedagogia da prudência pelo responsável primitivismo
da pancada errou de endereço. Transparência, ética, credibilidade e respeitabilidade faz bem ao Estado de Direito. Este deve ser o compromisso de todos nós, democratas. Então, é uma nota que fica muito aquém do que se esperaria de um presidente da mais alta corte do Brasil, que, por assim dizer, né, usando uma linguagem vulgar, passa pano para a conduta do ministro Dias Toffoli. E a própria revista The Economist, ela dá destaque a esse escândalo, numa matéria longa, dizendo, e o título da matéria é o seguinte: Fraude Master, o colapso de um banco brasileiro envolve políticos e juízes. Só para concluir, eu queria falar de um artigo do jornalista Mário Sabino, em que ele trata da questão envolvendo a cunhada do ministro Dias Toffoli, que, visitada por um jornalista, negou que ali fosse a sede da empresa, né, que seria proprietária do resort, empresa de qual o irmão do ministro é sócio, e ele dizendo ali claramente, e transcrevendo inclusive um trecho da conversa do jornalista com a cunhada do Toffoli, em que ela diz claramente, né, que essa casa é minha, financei com meu dinheiro por 25 anos e falei para as minhas irmãs que eu tenho vontade de sumir daqui. As pessoas ficam inventando coisas que meu marido, José Eugênio, seria dono do Taiá. E aí ela nega, então, que o marido dela tivesse qualquer envolvimento com o ministro, com esse resort. E aí são duas questões que se colocam. A primeira delas é se o irmão de Dias Toffoli levaria uma vida dupla, como sujeito de sorte que se tornou sócio de um grande empreendimento e, ao mesmo tempo, como engenheiro eletricista que dá um duro desgraçado e é humilde ao ponto de não conseguir fazer uma reforma na casa comprada a muito custo. E a segunda é se o irmão de Toffoli apenas emprestou seu nome e seu endereço em Marília para encobrir o verdadeiro proprietário do resort sem o conhecimento da mulher. E, nesse caso, José Eugênio seria um laranja dos mais banais. E essa é a pergunta que se coloca para a sociedade brasileira, né, nesse escândalo que, como eu disse, está sendo chamado aí, jocosamente de tofolão. Obrigada, Fred, pela análise e pela parceria nos últimos dias. Valeu. Hoje eu me despeço do programa, o 15 Minutos fica por aqui. A Rossana Bittencourt volta na segunda-feira e o Fred continua com as análises. E é isso, um bom fim de semana para você e até a próxima. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!